Glórias a Deus. Quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou aqui no meu coração, através, claro, da palavra de Deus. Aqui nós não falamos nada que não seja baseado na palavra do Senhor, não é? Porque a Bíblia é a verdadeira profecia de Deus para o homem. Então pega a tua Bíblia aí, amado, já abra ela em 1 Samuel, capítulo de número 30, já abra ela em 1 Samuel, aleluia, capítulo de número 30, o tema da mensagem eu coloquei hoje, creia no seu milagre, amém, amados? Hoje você vai sair crendo aqui no seu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, depois de, tem aí Reis, Crônicas, 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 10, todos encontraram? Tá fácil, né? 1 Samuel, então acompanha aí que eu vou dar umas paradas aqui, conforme nós vamos lendo aqui, para nós irmos aqui para a introdução. Então preste atenção, amado, nesse texto que diz aí, diz assim, olha, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, não é? Por aqui a gente já começa a perceber as mãos de Deus, o propósito de Deus naquilo que aconteceu. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, e a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, e disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me-te, peço-te aqui o éfode. E Abitar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde pararam os que ficaram atrás. 10. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, para não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém, amados? Até aqui esses versículos dá realmente para nós entendermos o que aconteceu aqui com Davi, e nós podemos ver aqui também as mãos do Senhor sobre a vida de Davi, sobre toda essa situação que Davi aqui enfrentou, porque nós bem sabemos, amados, que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas que acontecem, amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus que Deus, Ele sabe das minhas dificuldades, das minhas necessidades, daquilo que eu passo, Deus sabe daquilo que você passa. A Bíblia fala que para tudo Deus, Ele tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida, amados, tem um propósito. E é interessante porque a gente começa a ler esse texto, eu li esse texto várias vezes, e por várias vezes eu fiquei assim revoltado até, porque quando a gente vê uma situação dessa, a gente não se conforma. Quando a gente vê algo de ruim acontecendo, quando a gente vê uma catástrofe, quando a gente vê
algo de ruim acontecendo, a gente não se conforma com aquilo. A gente, na verdade, às vezes fala, puxa, mas eu acho que Deus não estava nessa situação para deixar com que isso acontecesse. Mas quando eu comecei a meditar, né? Quem faz a escola de crescimento aprende sobre meditação. Meditar é diferente de você simplesmente ler. E eu, quando comecei a meditar aqui nesses versículos, né? Esse acontecido, poxa, Davi saiu ali da sua cidade, agora, né? Foram lá os filisteus e tomaram ali as suas mulheres, os seus filhos, os seus animais, né? Levaram tudo que eles tinham e colocaram fogo ali sobre aquela cidade. Poxa vida, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é possível. Só que quando eu comecei a ler aqui, eu já vi e já vimos aqui logo Deus no versículo 2, poupando aqui. A Bíblia diz que quando eles levaram as filhas de Davi, as mulheres de Davi e todas as famílias, né, daqueles combatentes de Davi, os 600 combatentes de Davi, a Bíblia diz que Deus ele tomou o cuidado de não deixar que morressem ninguém. Aqui no versículo 2 fala que a ninguém, porém, mataram. Ou seja, Deus já começou a livrar e a guardar. E aí depois, mais um pouquinho para frente, já no versículo 4, ele diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Porque imagine a cena, amados, Davi chegando agora na sua cidade, e depois nós vamos ver mais lá na frente, o que ele tinha ido fazer, por que aconteceu tudo isso. Mas o fato aqui do versículo é que ele chega na sua cidade, ele vê tudo destruído, ali os filisteus haviam saqueado tudo, levado tudo, e a Bíblia diz que quando ele vê aquela cena, ele começa a chorar. Porque a primeira coisa, amados, que acontece quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós nos deparamos com uma dificuldade na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é chorar. A Bíblia diz, né, que Neemias, quando chegou a notícia para ele, que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, haviam sido queimados, a Bíblia diz que Neemias também dobrou o seu joelho e começou a chorar, começou a se lamentar. E aqui nós vimos também, que Davi ele começou a chorar ao ponto de não ter mais lágrimas para cair dos seus olhos. Eu quero dizer para você nessa noite, amados, que se você tem chorado por alguma situação, eu quero dizer que hoje o seu choro ele encerra, e a alegria ela vai voltar sobre a sua vida. Davi chorou, é normal, amados. O que não é normal é nós ficarmos chorando a vida inteira. Tem pessoas aqui que estão há mais de 10 anos chorando pela mesma situação. Não, amados, isso não é de Deus, isso realmente não é de Deus. Precisamos colocar um basta. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus aqui, ele chorou, porque é normal, nós somos seres humanos. A Bíblia diz que ele chorou até secar as lágrimas ali dos seus olhos. E aí depois nós encontramos aqui no versículo 6, que diz que, Davi muito se angustiou, porque o povo, ou seja, quando fala o povo aqui, amados, ele está falando dos seus combatentes, ele está falando daqueles 600 homens que faziam parte do seu exército, que voltaram com ele, porque ali naquela cidade não havia mais ninguém. Ou seja, o próprio exército de Davi começou agora a questionar a Davi, começou agora na verdade a falar: e aí, Davi, olha o que aconteceu, você deixou acontecer isso? A culpa foi toda em cima de Davi. A Bíblia diz que então Davi se angustiou muito por causa disso. Mas aqui no finalzinho diz assim: todavia Davi se fortaleceu no Senhor o seu Deus. Aqui é que está a diferença, amados. Davi chorou, Davi se angustiou, mas a palavra declara aqui que Davi se fortaleceu no Senhor. Agora eu te digo, amados, como se fortalecer no Senhor diante de uma situação dessa? Diante da situação que você está passando, você fala: pastor, mas eu não tenho força. Como que eu me fortaleço? Como que eu vou crer no meu milagre se as coisas cada dia está pior? Como que eu vou crer no meu milagre? Aqui, amados, Davi, ele se fortaleceu no Senhor. No versículo 7, e disse Davi aqui
Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traz-me, te peço aqui o éfode. Éfode era uma vestimenta, era como se fosse um xale que o sacerdote usava, era uma roupa especial, né, para que o sacerdote fizesse ali a sua oração ao Senhor. Ou seja, ele pediu para que trouxesse algo que chamasse a presença do Senhor. Então não tem outra maneira, amados, de nós nos fortalecermos, se não nós não orarmos, se nós não buscarmos a presença do Senhor. Davi poderia ter se lamentado, está se lamentando até hoje, por causa dessa situação, mas não, a Bíblia diz que ele preferiu se fortalecer no Senhor, ele preferiu buscar a presença do Senhor, porque ele sabia que do Senhor vinha o seu socorro. Então ele se fortalece no Senhor, ele pede aquela vestimenta, e no versículo 8 fala, então ele consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Então, amado, a primeira coisa que Davi fez, ele consultou, né? Ele consultou, e depois Deus faz o quê? Deus responde. Então, eu quero que você entenda nessa noite, amados, que há tempo de falar e há tempo de escutar. Davi, ele diz aqui que ele orou ali ao Senhor, ele consultou ali ao Senhor, e por um momento Davi também ele parou para ouvir ali a Deus falar, e após ele ouvir a Deus falar, houve o que? A ação de Davi. Então primeiro nós falamos com Deus, depois nós ouvimos a Deus, e depois nós agimos, amados. Nós não podemos ficar na inércia, parados, só se lamentando, chorando. Então Davi aqui nos ensina grandes lições nesta noite. Aqui no versículo 10 ele fala, e perseguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Bessor. Ou seja, daqueles 600, que fazia parte do seu exército, dos seus combatentes, a palavra do Senhor diz que quando eles foram ali atrás, 200 não aguentaram, porque 200 ali estavam cansados, foram apenas 400, e Davi não reclamou por causa disso, amados. Davi ele não questionou aqueles 200, por que eles iriam ficar, e aí seus frouxos, e aí vocês vão ficar? Não, porque Davi entendia uma coisa, amados, existem coisas que é para mim fazer, existem coisas que é para você fazer, não é os outros fazerem, amados. Então não reclame, não fique, muitas das vezes é fácil nós colocarmos as culpas nos outros, em outras pessoas, quando existem coisas que é para nós fazermos, amado. E Davi ele entendeu isso. Então Davi pega agora aqueles 400 homens, e ele vai ali em busca, né, daquilo que Deus havia colocado no seu coração. Por isso eu quero dizer nessa noite, creia, amados, no seu milagre, amém? Então, após nós lermos aqui primeira, Samuel, já entender um pouquinho mais da história, vamos agora, nos aprofundar um pouquinho mais aqui. Olha, amado, quando nós olhamos para Davi, quando se fala em Davi na Bíblia, muitas pessoas têm Davi como um super-herói, muitos têm uma referência boa de Davi, muitos dizem assim, eu queria ser como Davi, porque Davi, ele foi rei, Davi ele foi um grande guerreiro, olha, Davi venceu um gigante, não é assim? Nós queremos muitas das vezes nos espelharmos ali em Davi, porque Davi ele realizou grandes coisas, e por ele ser, um homem destacado, em destaque, a Bíblia diz que até o rei Saul ficou com inveja de Davi, porque quando Davi matou ali o gigante, Saul, que era o rei, chamou Davi e falou, Davi, vem fazer parte do meu exército. E aí Davi começou a fazer parte do exército de Saul, mas Saul começou a ouvir assim das pessoas, olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, ou seja, a fama de Davi começou a crescer, e isso causou uma grande inveja no rei Saul. Então, amados, Davi aqui, muitas das vezes nós olhamos para ele, eu queria ser como Davi, mas você viu a situação que Davi passou aqui?
Você viu aqui, né? Muitas das vezes nós entendemos e nós queremos só a parte boa. Porque Davi aqui, amados, né? Se a gente pegar só a parte boa de Davi, seria ótimo, seria maravilhoso. Pegarmos aqui só aquilo que nos interessa. Às vezes a pessoa, ela olha para uma pessoa e fala, puxa, eu queria ser aquela pessoa. Olha aquela pessoa ali, não é assim? Muitos querem ser o que você é, muitos querem ter o que você tem, mas muitos não querem passar pelo que você passa. Não é verdade, amados? Muitos não sabem o que você passou, o que você passa, né? Para que você possa conquistar alguma coisa. Então, amados, Davi foi da mesma maneira. E uma coisa que nós precisamos entender, nós somos espelhos. Nós somos, sabe, pessoas que vai fazer a diferença, né, no meio de onde a gente vive, vai fazer a diferença lá na frente. Nós somos a referência. Então as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, porque um super-herói, eu lembro quando eu era pequeno, criança, todo mundo sempre tem um super-herói, sim ou não, amados? Sempre a gente se espelha em alguém. Eu vejo muitas das vezes pelas crianças, algumas brincadeiras que eu faço, as crianças ficam, umas diziam assim, eu lembro quando algumas falavam assim, quando eu crescer eu quero ser igual o tio Edilson, né? Porque eu fazia algumas coisas e elas achavam aquilo o máximo. E às vezes falar de super-herói é fácil, não é, amados? Mas você já percebeu que todo super-herói tem os seus momentos de dificuldade? Não tem? Às vezes lá o super-herói é aquele que vai salvar, é aquele que vai libertar, mas aí o que acontece? Vai o inimigo, prende ele, aí você fala, mas será que ele vai morrer? Será que ele vai conseguir escapar dessa? Eu lembro quando eu assisti aquele filme do Rocky Balboa, né? Quem já assistiu? Né? O Rocky Balboa, o filme deles era tudo assim. Todos os rounds ele perdia, coitado, mas eu ficava com uma dó dele, né? A cara dele se transformava, eu falava, não, ele vai perder. Mas chegava no último round, o que acontecia, amados? Ele ganhava. Mas por que ele ganhava? Pode perceber, todo super-herói é assim, amado. No momento ali da sua dificuldade, ele faz o quê? Ou ele vai lembrar lá de trás dos seus ensinamentos, daquilo que ele recebeu, ele vai lembrar que na verdade deram alguma coisa para ele, que aquilo ali ele pode usar, ou seja, fizeram igual Davi. Davi, quando passou por essa situação, ele pensou da mesma maneira. Não, peraí, eu estou aqui chorando, eu estou aqui me lamentando, aconteceu tudo isso, mas eu vou, aleluia, eu vou dobrar o meu joelho, e eu vou orar, e eu vou buscar resposta no Senhor, eu vou me fortalecer no Senhor. E por isso que Davi, na verdade, ele venceu, amado. Então é isso, é esperar no Senhor. Então, em todos os tempos, em todas as épocas, né, nós vamos viver momentos bons e momentos ruins, não é verdade? Todos nós passamos, todo ser humano, né, seja ele crente ou não, ele vai passar por momentos bons e momentos ruins. Às vezes, a maioria pode passar mais momentos bons do que ruins, ou mais momentos ruins do que bons, mas a verdade é que assim, nós sempre vamos passar, amados, por uma dificuldade, nós vamos passar, sabe, por alguma coisa que não vai nos agradar, que a gente vai ficar sem chão. Já não chegou a situação na sua vida, você falou, puxa, olha, com essa notícia, agora eu fiquei sem chão, agora eu fiquei desesperado, eu não sei o que fazer. Isso acontece com todos nós, amados. Mas nós olhando aqui para esse texto aqui de Davi, nós vamos entender, né, que se nós agirmos aqui como Davi agiu, amados, nós vamos realmente também receber o nosso milagre. Nós vamos também dar a volta por cima. Não tem aquele ditado que diz, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é isso, amados. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Nós temos a condição de vencer qualquer tipo, né, de dificuldade, qualquer tipo de barreira. Então aqui nós encontramos o que? Davi, ele havia, né, permanecido numa cidade chamada Ziglag, que pertencia à tribo de Judá, e foi oferecida para que Davi pudesse habitar nessa cidade, depois que ele fugiu, ali de Saul. Ele habitou por 1 ano e 4 meses nessa cidade Ziglag. E aí o que aconteceu? Davi pegou ali a sua família, colocou naquela cidade, a família dos seus 600 combatentes também, colocou naquela cidade,
para que pudesse ali habitar. E Davi agora sabe o que ele faz, amados? Porque tudo na nossa vida, amados, tudo que acontece na nossa vida tem uma consequência. Agora, por que aconteceu tudo isso com Davi? Porque Deus queria testar Davi? Deus queria provar a Davi? Não, amados. A gente vai ver aqui que Davi, ele errou. E nós estamos sujeitos também a errar. Sim ou não? Nós também estamos sujeitos a errar. Nós vamos ver aqui que Davi, ele cometeu uma sucessão de erros que talvez ele mesmo não percebeu. E às vezes nós cometemos alguns erros que nós não percebemos. Eu cometi um erro essa semana e eu não percebi. Eu vou falar para os irmãos logo, porque as redes sociais é fogo, né? As redes sociais entregam a gente assim. Eu tenho uma dificuldade, amados, que antigamente, quando eu ia trabalhar, eu trabalhava lá no Itaim Bibi, e muitas das vezes eu estava dentro do ônibus, e eu às vezes abaixava a cabeça assim, aí eu começava a olhar para os meus pés, eu falava, tem uma coisa diferente aqui, né? Não consigo saber o que é. Aí quando eu ia ver, eu estava com um tênis azul e outro branco. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tentava esconder debaixo do banco, né? Às vezes era meia trocada. Eu falei, Jesus. E teve um dia aqui na igreja, que eu vim com um sapato marrom e um preto. Eu estava andando meio mancando assim, a Renata, ela veio, ela, pastor, o que você está mancando? Eu falei, não sei. Quando ela olhou no meu pé, amados, eu estava com um sapato marrom e outro preto. Eu corri para casa para trocar de sapato. Eu falei, ainda bem que foi só ela que viu, né? E esse fim de semana aconteceu a mesma coisa, amados. Eu fui para esse feriado, eu fui para a casa da minha mãe lá em Mongaguá. Quando eu cheguei lá, a pastora Rita olhou para mim e começou a rir. Eu falei, o que foi? Aí quando ela me mostra, eu estava com um tênis e um sapatênis diferente. Eu falei, Jesus da glória, Senhor, me livra dessa, né? Eu falei, Jesus, quando que eu vou? Então todos nós temos um erro, todos nós temos alguma coisa que nós fazemos e às vezes nós não percebemos, né? Então, amados, eu estou falando isso porque se você me ver com o sapato trocado aí, não esquenta a cabeça não, tá? É normal. Então, amados, aqui Davi, ele comete também uma sucessão de erros aqui. Aqui Davi, então, ele larga a sua família, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai para um outro lugar, ele vai para uma outra cidade, de um rei desconhecido, ele faz aliança com esse rei desconhecido. Olha o erro de Davi, faz aliança com esse rei desconhecido, e aí depois o que acontece? Esse rei, ele desconfia da fidelidade de Davi, e faz o quê? Manda Davi embora. Manda Davi embora. Puxa, Davi ele sai dali, amado, rejeitado por aquele rei. Ele sai ali rejeitado e desanimado. Puxa, fui lá para aquela cidade, pegou seus 600 homens, né? Não, vamos lá porque nós vamos fazer aliança com aquele rei, e olha, nós vamos nos fortalecer mais ainda. Mas Davi volta agora decepcionado, amados. E não tem coisa pior na nossa vida do que a rejeição, não é verdade, amados? Davi, ele sofreu essa rejeição, ele ficou desanimado, ele ficou desapontado, e ele pega seus 600 homens agora e volta para a cidade de Ziglag. Só que Davi não conhecia aquela frase do Tiririca que dizia, pior do que está, não fica, porque ele achou que já estava ruim e pronto, mas ficou pior, sabe por quê? Porque quando ele chega na cidade, ele se depara com aquela cena, ele vê ali toda a cidade queimada, ele não vê ninguém ali, ele procura alguma coisa ali, levaram tudo que ele tinha, amados, ou seja, a coisa para Davi ali acabou ficando pior. Agora imagine, por isso que a Bíblia diz que Davi começou a chorar, começou ali a se lamentar, começou a chorar, até que não houve mais lágrimas em Davi para chorar. Agora, não era o momento de Davi ter parado ali, amados, ter desistido, ter entregue os pontos, ter dito, não, Senhor, olha, foi muito bom te conhecer, foi muito bom buscar ao Senhor, vivemos momentos de alegria, mas olha
olha o que aconteceu, perdi tudo, perdi a minha família, perdi os meus bens, perdi tudo que eu tinha, né? Perdi a minha dignidade, porque até o rei lá começou a desconfiar de mim. Ele poderia achar que ali era o quê? O fim, porque não é assim que nós nos sentimos às vezes, amado? Às vezes nós nos sentimos tão para baixo, que nós falamos, puxa, não há mais esperança, não há mais o que fazer, não há mais, estou cansado de lutar, estou cansado de tentar. Talvez ali seria o momento de Davi colocar um ponto final em tudo, e ter parado por ali. Porque o que mais poderia acontecer de mal na vida de Davi? Só ceifando a vida dele, porque o resto já tinha acontecido tudo. Ele não sabia o que tinha acontecido com as suas filhas, né? Os seus filhos, com a sua esposa, ele não sabia. Então para ele ali poderia ser o quê? O fim, porque ele viveu ali um momento de solidão. E quantas vezes nós vivemos um momento de solidão, onde parece que não tem mais ninguém à nossa volta, onde parece que ninguém mais pode solucionar o nosso problema, onde a gente olha e fala, puxa, não tem mais aonde recorrer, não tem mais a quem buscar. E às vezes a gente acaba se entregando, ou a gente às vezes acaba se acostumando com aquela situação. Tem que ser assim mesmo. Porque eu já vi essa cena, meu pai já passou por isso, a minha mãe já passou por isso, minha avó já passou por isso. E a gente às vezes acaba se conformando que nós também temos que passar por aquilo, amados. Mas nessa sucessão de erros aqui, né, nós podemos encontrar Davi se fortalecendo no Senhor, buscando realmente, na presença do Senhor, porque ele sabia. Davi, ele sabia, amados. Porque lembra daquela vez, né? Ele estava lá em Jerusalém, ele começou a olhar para os montes, né? Ele sabia que os inimigos estavam para atacá-lo, ele não tinha como lutar com os inimigos, e ele começa a olhar para aqueles montes, e ele começa a declarar, né? De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Porque ele estava sozinho. E aí ele mesmo começa a declarar, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E Deus deu a vitória para Davi, amados. Você acha que Deus não vai dar a vitória para você? Creia, amados. Uma coisa que nós precisamos entender, né? Mesmo quando nós erramos, amados, Deus, ele quer se fazer presente na nossa vida. Deus, ele quer realmente nos dar uma nova chance. Deus é aquele que não nos abandona, amados. É aquele que vai estar conosco. Pode, o seu amigo desistir de você, pode a sua família desistir de você, mas Deus é aquele que não vai desistir de você, amados. Deus é aquele que vai sempre estar ao seu lado. E Davi, ele entendeu isso. Davi, né, ele teve ali as suas sucessões de erro, ele deixou ali a sua família à mercê, à disposição dos inimigos. Ele não imaginou, quando ele saiu daquela cidade, ele poderia ter feito o quê? Eu vou deixar aqui, pelo menos, eu estou levando 600, eu vou levar só 500, eu vou deixar 100 aqui do meu soldado, para que eles possam cuidar deste lugar. Mas ele não se atentou para isso. Ele deixou as famílias ali expostas, ele deixou os bens materiais ali à mercê, e ele saiu. E aí vieram os inimigos então, e fizeram o quê? Tomaram ali aquela cidade. Ou seja, numa vacilada que Davi deu, o inimigo foi lá e abocanhou. Por isso, amados, que a gente não pode vacilar. Mas se nós errarmos, nós temos que fazer, né, como Davi, né? Nós temos que buscar e nos fortalecer na presença do Senhor. Eu não sei, de repente, talvez, eu não sei o que o inimigo tenha feito na sua vida. Talvez ele tenha roubado aí os seus bens, talvez ele tenha roubado os seus sonhos, talvez ele tenha roubado os seus projetos, a sua esperança, a sua saúde, as suas amizades, a sua família. Eu não sei o que o diabo ele tem tirado de você, amados. Tirado ao ponto de você chorar, de você realmente, se lamentar. Mas eu quero dizer para você que não é o fim, amados. Porque a palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha há o quê? Há uma dupla honra para a tua vida, amado. E Deus, ele vai te honrar, não é? Não é porque às vezes nós estamos lá no fundo do poço que a gente vai, a gente vai abrir mão, não, amados.
Eu lembro porque uma certa vez eu trabalhava em um lugar, e eu trabalhei nesse lugar por 10 anos, e no final, né, eu tinha feito uma sociedade, nós arrendamos a empresa, e depois de 10 anos começou a falir, e até o ponto de falir tudo, e a gente ficar endividado, e a gente teve que se desfazer da sociedade. Só que eu não tinha alternativa, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, eu tinha perdido tudo, estava com uma dívida, e eu falei, não, agora é o momento de eu me fortalecer, agora é o momento de eu estar na presença do Senhor, agora é o momento de eu envergonhar o diabo. E aí eu comecei um negócio, o mesmo negócio que tinha falido, eu falei, é nesse negócio que Deus vai me abençoar, é nesse negócio que Deus vai me honrar. Eu lembro que eu comecei, aluguei o salão, não tinha luz, não tinha nem bocal, e eu não tinha nem dinheiro para comprar bocal daquele lugar, não tinha nada. Eu saí da empresa, sabe quando você monta uma empresa, normalmente você fala assim, eu montei uma empresa sem nenhum real. Não, eu fui diferente, eu montei uma empresa devendo, estava devendo, e eu falei, mas vamos nessa, irmãos, eu não tinha dinheiro para fazer a mudança, para o salão. E quando o proprietário falou que precisava de um fiador, e eu fui até a minha família, e eu pedi lá para o meu pai, para ser meu fiador, a família toda começou, vai perder a casa, né? E aquele negócio, eu falei, não, mas eu vou me fortalecer no Senhor. E aí, amados, na primeira semana que eu entrei naquele lugar, entrou um pedido lá que fazia tempo que não entrava esse pedido na outra empresa. Uma semana depois que fechou e que saiu, e que eu abri, na primeira semana esse pedido entrou. Aí esse pedido já deu um alívio. Eu falei, Senhor, graças a Deus, já dá para pagar o primeiro aluguel, já dá para pagar funcionário, já dá para comprar alguma coisa. E aí foi indo, amados. E eu sei que eu já estou lá 6 anos, nunca atrasei um aluguel, não é? E hoje, graças a Deus, amados, eu não consigo fazer estoque, toda a minha produção é vendida, tudo que eu fabrico é vendida, hoje, graças a Deus. Então, mas eu persisti no Senhor, amados, porque se eu tivesse só me lamentado, Senhor, eu sirvo ao Senhor há quantos anos, e agora, Senhor, uma situação dessa, eu poderia ter parado por ali, amados. Não dá mesmo, vou tentar outra coisa, vou buscar outra coisa, mas não, eu fui me fortalecer no Senhor, eu fui buscar o Senhor, amados, e Deus, Ele me honrou, sabe, aonde o diabo tentou me humilhar, Deus, Ele me honrou, e aonde o diabo está tentando te derrubar, que Deus, Ele vai realmente, amado, sabe, te exaltar, Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai dar aquilo que você precisa. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje, não é tempo mais de chorar, amados. Pode ver, você está chorando, você vai, pastor, mas é verdade, eu estou chorando, mas nem lágrimas saem mais, né? É momento de parar de chorar, amados. Agora é momento de começar a fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Davi foi consultar a Deus, ele não foi fazer, não, peraí, eles fizeram isso, então peraí, os inimigos vão ver, eu ainda tenho 600 homens aqui, eles vão ver, né? Davi pode dizer, eu sou o cara, eu vou lá e eu vou resolver. Não, a Bíblia diz que Davi, para se fortalecer, ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi ouvir a Deus. Deus, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer? E aí Deus foi lá e deu toda a orientação para Davi, para que ele pudesse fazer, e ele ouviu a voz de Deus, e ele fez conforme a voz de Deus havia dito para eles, amados. Então, né, entenda que mesmo quando nós erramos, Deus está pronto para nos abençoar. Então creia no seu milagre. Segundo, reconhecemos que a derrota não significa o fim, porque para quem perde uma luta, às vezes parece que é o fim, não é? Quando você perde uma luta, quando você acontece alguma coisa, você fala, não, é o fim, eu vou parar por aqui, você se frustra, você muitas das vezes pega um trauma, e você fala, não, eu não vou mais fazer isso. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu já sou como gato escaldado com isso, né? Eu já conheço isso. De repente você tem medo de fazer um negócio, porque você lá atrás você já fez, e você se decepcionou, deu errado, não é assim? Tem pessoas que às vezes falam assim, não,
eu não vou mais fazer isso não, porque olha, lá atrás eu fiz, olha, eu me arrependo hoje. E a gente deixa às vezes de viver o melhor de Deus, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem como projeto para a nossa vida, amados. Então, né, aqui Davi, ele reconheceu que aquela derrota não era o fim ainda dele, porque ele tinha alguém na frente dele, ele tinha o Senhor que o guiava, ele tinha uma referência para que ele pudesse se basear, para buscar. E Davi começou então a fazer o quê? Né? Ele começou agora a buscar realmente no Senhor a resposta. Então, como fez Davi, né? Deus fará também, amados, com você, pode ter certeza, amados. O mesmo Deus que operou na vida de Davi, o mesmo Deus que orientou a Davi, é o mesmo Deus que está nos orientando aqui hoje, amados. É o mesmo Deus. Agora, o que nós precisamos fazer é fazer o que também? Ter a mesma atitude de Davi, né? De reconhecer, de chegar, de levantar a cabeça e dizer, não é o mesmo fim, né? A partir de agora vai ser diferente, porque eu creio no meu milagre. Então não importa a situação que nós estamos vivendo ou passando, o que nós temos que fazer é realmente crer no milagre do Senhor. Terceiro, nós encontramos o socorro que nós esperamos, amados. Pode ter certeza, Davi, né, ele se sentiu só naquele momento. Ele parecia que, né, o mundo desabou ali sobre ele, porque até o próprio exército dele começou a dizer ali contra ele, poxa Davi, mas olha, você deixou com que isso acontecesse, e agora nós vamos ficar sem família, nós vamos ficar sem nada. A Bíblia diz lá o povo, mas o povo era o próprio exército de Davi que estava agora indo contra ele, contra, né, aquilo que havia acontecido. Jogaram toda a culpa nas costas de Davi. E Davi, ele entendia uma coisa, amado, toda vez que Davi, ele errava, ele chegava diante de Deus, e ele pedia perdão para Deus, ele reconhecia o seu erro. E muitas das vezes é isso que nós precisamos, é reconhecer o nosso erro. Ah não pastor, mas não foi eu que errei, foi ela que errou. Não é assim? Às vezes nós choramos, lamentamos uma situação na nossa vida, mas nós às vezes não queremos dar o braço a torcer. Não, mas não foi eu, não foi assim a história, foi ele que começou, foi ela que começou, não, a culpa é do meu patrão. Lembra lá Adão? Senhor, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, é fácil nós passarmos para frente, né? O problema é quando nós não assumimos a responsabilidade. Davi, ele assumiu aquela responsabilidade. Todas as vezes que ele errava, ele assumia aquela responsabilidade. Ele diz aqui, né? Mais tarde, em outra situação na sua vida, ele demora em buscar o Senhor, e ele escreve assim, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Confessei-te o meu pecado, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, amados. Davi começou a dizer nesse salmo, olha, enquanto eu me calei, os meus pecados, ele parecia como câncer na minha vida, mas a partir do momento que eu comecei, Senhor, a confessar os meus pecados, o Senhor foi fiel e justo para me perdoar. Então, amados, quando nós erramos, nós temos que assumir o nosso erro. Não, Senhor, olha, eu errei mesmo, eu não devia ter feito isso. Eu creio que na sua oração Davi deve ter falado isso para Deus. Senhor, olha, realmente eu errei, não era para mim ter feito aliança com aquele rei. Senhor, olha, não era realmente para mim deixar descoberto aqui, né, a cidade. Senhor, eu errei, mas me perdoa, Senhor. Me renova, me fortalece, me dá força, Senhor. Então, amados, nós precisamos reconhecer, sabe, reconhecer quando nós erramos, porque se nós não confessarmos, se nós não admitirmos o nosso erro, amados, não tem como Deus agir, não tem como Deus operar um milagre na nossa vida. Mas nós temos que ser humildes para chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu errei. Davi tomou as dores para ele, amado. Davi tomou as dores para ele. Davi não falou assim, Senhor, foi os 600 que o Senhor me deu aqui,
né? Foi as mulheres que vacilaram e deixaram que os filisteus viessem aqui. Ele poderia ter jogado a culpa em várias coisas, amados, em várias situações, mas não. Davi, ele chega para Deus, né? E ele confessa, e ele declara, o erro era dele, mas que se ele confessasse ali, né, ele sabia que Deus iria perdoar, e que Deus daria a vitória sobre a vida dele. Então, amados, ouça a voz do Senhor, né? Creia realmente no seu milagre, que Deus é aquele que vai operar. E 4, né? Recebemos o nosso bálsamo necessário. Nós lemos lá que diz assim no versículo 8, na parte B: respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amados, era tudo que Davi queria ouvir. Quem que não quer ouvir uma palavra dessa no momento de dificuldade, não é? Não, pode ir, pode avançar, porque olha, eu estou contigo. Olha, você vai libertar, você vai conseguir restituir. Olha, você vai se dar bem. Não é gostoso quando a gente ouve palavras assim que, né, nos coloca para cima? Não, olha, nem tudo está perdido, né? Há uma esperança ainda. Quando nós chegamos e dissemos assim para você hoje: olha, creia no seu milagre, é que é para você crer realmente no seu milagre. Mas será que vai vir o meu milagre? Será que o meu choro vai cessar? Mas será que eu vou? Será? Não, amados. Davi, ele ouviu essa resposta de Deus, e Davi, ele creu na palavra do Senhor. Quando Deus diz: olha, e tudo libertarás, Davi já começou a entender: não, peraí, se Deus vai me restituir tudo de volta, é sinal que a minha família está viva, é sinal que ninguém morreu. E isso começou a fortalecer ali o coração de Davi. E aí, amados, se a gente continuar lendo aqui essa história, a gente vai ver o seguinte: Deus usou até o inimigo para abençoar a vida de Davi. Deus vai usar até o inimigo, amados, para te dar a tua bênção, para te dar a tua vitória, para trazer o seu milagre. Porque a Bíblia diz que quando Davi consultou a Deus, e Deus falou assim: não, Davi, pode ir. Davi foi. Aí sabe o que aconteceu? Se nós continuarmos lendo aqui a história, ele encontra um egípcio que fazia parte dos filisteus, daqueles que haviam saqueado ali a sua cidade. Davi poderia ter feito o que, amados? Você é um dos que veio aqui, né? Então peraí, você vai morrer. Davi diz: não mate ele não, traga ele aqui. Mas ele está muito fraco, ele está doente. Dá comida para ele, dá água para ele. E deram comida, e deram água. E eu creio que aqueles 400 ali não entenderam nada. Davi, mas você não está entendendo, Davi. Ele é inimigo, Davi. Olha, foi ele que fez isso, é um deles, Davi. E Davi alimentou aquele egípcio, deu água, deu comida. E ele foi conversar com aquele egípcio. E ele diz: olha, de onde você vem? E ele começou ali, o inimigo, a declarar: não, olha, eu também sou dos filisteus, eu que também vim aqui, saqueei essa cidade, Davi. Mas eu fiquei doente e me largaram para trás. Olha como o diabo é sujo, amados. Olha como o inimigo é sujo. O cara, por ter ficado doente, largaram ele para trás. Que morra você aí. E aí Davi pega aquele homem, ele cuida daquele homem, e aquele homem dá todas as informações que Davi precisava para poder ir lá, saber aonde estava ali, né, a sua família, aonde estavam os seus bens. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá, está todo mundo comemorando, está todo mundo lá, né, no bem bom. Vencemos, olha o que os despojos que nós pegamos, que nós conseguimos. E a Bíblia diz que Davi, com aqueles 400 homens, amados, eles invadem aquele lugar, e ele consegue recuperar tudo de volta. Ele consegue levar novamente tudo aquilo que havia se perdido. Por isso, amados, você precisa crer que tudo aquilo que o diabo tentou tirar da tua vida, para te prejudicar, pode ter certeza, Deus vai trazer de volta. Deus vai até usar o próprio inimigo, se for preciso, para que isso aconteça. E isso é interessante, amados. Eu lembro de uma época, logo que eu me converti. Pouquinho antes de eu me converter, eu namorava uma pessoa, e a mãe dela era costureira.
E aí uma vez ela falou assim para mim, se dava para mim emprestar uns cheques para ela, que ela precisava comprar tecido. E eu, na minha inocência, amado, eu fui lá, eu preenchi 3 cheques, só assinei, dei 3 cheques em branco. Aí passei para ela, só que ela pegou esses 3 cheques e pediu para uma outra pessoa ir comprar o tecido para ela. Só que essa outra pessoa já era uma pessoa, sabe, de um caráter mau, vamos dizer assim, né? E essa pessoa pegou aqueles 3 cheques, olhou, falou, opa, 3 cheques em branco, né? E aí essa pessoa pegou um daqueles cheques, foi lá numa agência, comprou um carro. Com meu cheque, foi lá, comprou o carro. Ele foi numa outra, chamava TDB, né, tecidos TDB, ele foi lá, comprou rolos e rolos de tecido, amados. Comprou um monte de tecido. E com outro cheque ele pagou as dívidas dele. Olha que bonzinho que eu sou. Eu falei, Jesus. Aí eu fui no banco, eu conheci o gerente, o Sudameris, e eu fui lá conversar com o gerente, porque o gerente me chamou lá e falou assim, ó Edilson, me explicou a situação. Eu falei, não, mas olha, eu emprestei o cheque. Ele falou, não, mas a sua assinatura está lá. E aí, amados, começou advogados me ligando, me pressionando. Eu falei, Jesus, e agora? Aí passou um tempo e eu acabei me convertendo, né? E eu todo feliz, passou uns meses, eu todo feliz, né? Convertido, dando pulo de alegria. Eu aceitei Jesus no domingo. Na segunda-feira, amados, quando eu fui comprar um carro, meu primeiro carro, eu fui todo feliz cantando o hino, né? A vitória é daquele que o adorar. Trabalhava naquela firma já há mais de 10 anos, amados. Ali no comecinho da Brigadeiro Luiz Antônio. Nunca tinham me roubado. Trabalhava no escritório de office boy, levava pacote de dinheiro para o banco, nunca tinham me roubado. No dia que eu fui tirar o dinheiro para comprar o meu carro, adivinha o que aconteceu? Me roubaram. Chegou um abençoado lá, armado, colocou o revólver na minha cabeça e me passa o dinheiro. Falei, Jesus da glória. E aí ele sabia onde tinha guardado o dinheiro, pegou o dinheiro, foi embora. Mas você pensa que eu me lamentei? Eu continuei cantando, voltando, né? Novo convertido é uma benção, não é, amados? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que voltar ao primeiro amor, porque o novo convertido ele é assim, amado, nada abala ele. Tanto é que eu cheguei rindo na empresa, e eu contei a história, ninguém acreditou. Mas você está rindo? Eu falei, mas eu vou chorar, né? E aí depois, né, para resumir, Deus fez um milagre, que meu patrão acabou emprestando dinheiro para me pagar o carro, porque eu falei, eu não vou ficar sem carro e sem dinheiro. E aí ele falou, não, então eu vou fazer o quê? Eu vou te emprestar e você vai me pagar em suaves prestações. Naquela época os juros eram altos, né? Quando eu paguei a primeira, o resto ele falou assim, não precisa pagar mais nada, né? E Deus me abençoou. Então, né? Só que aí, amados, o que acontece? Aí poxa vida, eu estou com esse problema com esses 3 cheques. Aí um dia eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não aceito mais essa situação, essa pressão aí. Eu quero que o Senhor faça com que, né, esse cheque venha parar na minha mão. Mas não deu uma semana. Sabe quem foi lá no meu portão? Esse mau caráter. Chegou lá no portão da minha casa, falou assim, você que é o Edilson? Falei, eu já conhecia ele, né? Sou eu. Olha, eu vim te devolver aqui os seus 3 cheques. Aí foi lá e me devolveu os 3 cheques. Eu falei, glória a Deus, né? A mesma pessoa que pegou o meu cheque, amados, e foi lá fazer coisa errada, foi a mesma pessoa que foi lá e foi devolver os cheques para mim. Ou seja, Deus usou, né, a própria pessoa que me prejudicou para poder ir lá e me abençoar. Então Deus ele faz isso, amados, né? Então creia, amados, no seu milagre. Creia que hoje é o dia da tua vitória. Creia, sabe, não fica assim, mas, né, se lamentando, amados, se lamentando, não. A Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar, ou seja, o choro tem uma duração, tem um período, a tristeza tem um período, a dificuldade tem um período, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, quando ele fala alegria vem pela manhã, é sinal que a alegria, ela não tem período, ela não tem um tempo. Então que a gente possa viver o melhor de Deus hoje, amados, que a gente possa viver, sabe, aquilo que Deus tem preparado de melhor para a nossa vida. Então creia que o teu milagre está chegando hoje. Pastor, mas será que está chegando mesmo? Se você crê, amado, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, amanhã você vai levantar diferente.
Você já não vai mais levantar, ai meu Deus, né? Aquela dificuldade, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, de novo. Não, você vai levantar cantando o cântico da vitória, né? Porque Deus, Ele vai te dar a vitória, amados. De repente lá para frente você vai ter outro problema, vai ter outro problema, outra dificuldade. Mas você não vai persistir naquilo ali, porque o que o diabo ele quer é isso, é que você fique preso a essa situação, para que você não viva os milagres de Deus. Então hoje, quando você passar pelo corredor aqui, eu creio, amados, que você vai passar sorrindo. Chorar é agora. Se você quiser chorar, você pode chorar. Mas quando você passar nesse corredor aqui, você vai passar cantando o seu cântico da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso eu quero que você fique de pé então. Eu quero orar com você. Aleluia. E eu quero que você entenda isso, amados. Aleluia. Que o mesmo Deus que operou na vida de Davi, Ele vai operar na tua vida.